Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, vamos ler do versículo 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certamente para muitos cristãos de hoje, talvez em sua maioria nominais, existe uma tensão muito grande entre as obras e a fé, ou então entre a graça de Deus e a lei. Para muitos cristãos, há uma tensão verdadeira. Tensão tão grande que eles se dividem em seus debates, uns dando ênfase nesse sentido à obediência de mandamentos, tornando-se pessoas legalistas, que acabam confiando que a obediência aos mandamentos os garantirá. Já aprendemos em Gálatas 3 que aqueles que tentam ir por esse caminho estão debaixo de maldição. Mas mesmo assim, há cristãos, acreditem, irmãos, há cristãos hoje que realmente confiam que serão salvos porque obedecem aos mandamentos. E há muitos que de fato confiam também, que é possível sim que um cristão chegue à plena santidade na vida de hoje, nesse mundo caído. Há pessoas que pensam assim. Por outro lado, há aqueles que também olham para a graça de Deus, e uma vez que eles reconhecem que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé, acabam dando ênfase à graça de Deus e corrompendo o que essa graça significa, tornando a graça de Deus uma graça barata, uma graça infrutífera, que não tem sentido e que não mostra a nova vida em Jesus Cristo. Infelizmente, há esse tipo de divisão na cristandade, e muitas pessoas, então, com essas ênfases radicais, vivem uma vida distante do verdadeiro evangelho. Nós temos que pensar sobre isso. Uma das acusações clássicas que temos contra as igrejas reformadas, ou os cristãos reformados, é de que a fé reformada, pelo fato de nós estarmos falando da graça de Deus e defendermos essa graça, eles dizem que é uma doutrina que, na verdade, dá ocasião para a vida de pecado. Que aqueles que estão dando ênfase à soberania de Deus na salvação, isto é, as doutrinas da graça, são pessoas que estão ensinando, na verdade, esse chamado calvinismo, que acaba ensinando as pessoas a viverem uma vida devassa, uma vida desordenada, porque na verdade não existe nenhum peso de obrigação para obedecer à lei de Deus, então alcançar a salvação. Se você vai conversar com alguém que não é cristão reformado, ou que pelo menos não entende as doutrinas da graça e assume essas doutrinas, essa pessoa vai achar estranho se você falar que a salvação é unicamente pela graça de Deus. E que nada nós fazemos ou podemos acrescentar à obra
que Cristo realizou na cruz. Para alguns, ouvir isso é algo um pouco chocante, porque alguns não conseguem lidar muito bem com a graça de Deus. Nós, como cristãos reformados, irmãos, falamos da graça, não é, tal como ela é. Nós não queremos diminuir a graça de Deus, não é, nem redefinir a graça de Deus, e nem aplicá-la de acordo com o que nós pensamos. Nós queremos nos submeter à palavra de Deus e falar da graça tal como ela é. Graça essa que para o homem caído é um escândalo. Porque o homem caído não consegue lidar muito bem com isso. Ele não aceita que Deus faça tudo e ele não consiga fazer nada para resolver o seu problema. Então, mesmo sendo cristãos de confissão, há muitos que praticam, na verdade, aquela religião lá do início do mundo, não é? Praticada pelos povos pagãos, que é a religião onde o homem constrói uma torre para chegar até Deus, onde o homem consegue resolver o seu problema por suas obras, não é? Algo tão contraditório que é como dizer que Adão conseguiu realmente, não é, estar agradável aos olhos de Deus quando ele se cobriu com folhas de figueira. Nós sabemos que isso não aconteceu. Deus não se agradou do que Adão fez. Aquilo não serviu para nada. Isso nos mostra que a nossa tentativa humana não resolve o nosso problema. A graça pregada, então, por nós, ela é tão radical, tão abundante, não é? Como a Escritura nos ensina, que nós também batizamos nossos filhos. Aprendemos isso pela manhã. Inclusive aprendemos que aqueles que estão rejeitando o pedobatismo, eles têm dificuldade com a graça de Deus, porque querem determinar aonde ela deve ser aplicada. Então, eu consigo ver a graça de Deus dizendo bem assim: Deus soberanamente nos amou, não é, antes da fundação do mundo e nos elegeu em Cristo para sermos dele. Efésios capítulo 1 nos ensina isso de maneira muito clara, e outros textos também. Então eu consigo confessar que Deus é soberano e gracioso para me eleger, não é, antes da fundação do mundo, de maneira incondicional, mas eu não consigo aceitar que uma criança que não pode fazer nada por si mesmo possa ser batizada. É uma contradição, mas a graça de Deus é isso. Porém, há um problema aí. Existem aqueles que, quando ouvem acerca da graça, eles são tentados a entender que a graça de Deus realmente nos libera para a vida de pecado. Que a graça de Deus não tem implicações práticas em nossa vida. Que eu posso viver deliberadamente no erro, no pecado, e isso não altera nada em meu relacionamento com Deus, porque afinal de contas é a graça dele radical, abundante, e nada pode me tirar dessa graça. Essa má compreensão tem feito mal a muitos cristãos. Hoje nós iremos refletir justamente sobre isso. Vamos aprender, não é? Justamente também que nesse momento que estamos reunidos no culto solene e para participar da mesa do Senhor, nós aprendemos, não é, que a graça de Deus em nos chamar, a graça do Senhor em nos dar vida por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo, é uma graça que se manifesta em nossa vida, que muda a nossa vida, que nos transforma. Então iremos aprender por que nós devemos fazer boas obras. Porque eu não posso usar a graça de Deus como base ou razão para não viver de maneira piedosa. É justamente isso que lemos no nosso catecismo. Pergunta 28, do Dia do Senhor 32. Aliás, eu estou confundindo aqui. Dia do Senhor 32, pergunta 86. Que descida, né? Fiz um retorno grande. Diz bem assim: se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? É uma pergunta muito importante. Resposta: porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Temos ainda uma outra pergunta, 87, que diz: podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? E a resposta é:
Não de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Ou seja, já de cara, não é? Aprendemos que a doutrina reformada jamais ensinou que a graça de Deus é base, é razão para vivermos no pecado. Jamais aprendemos isso na palavra de Deus, nem naquilo que nós chamamos de documentos reformados. Então, vamos observar isso. Porque as obras, não é, são o fruto da graça de Deus operando em nós. Por que temos que fazer boas obras? Porque as boas obras, irmãos, são a própria manifestação da graça de Deus. É isso que muitos acabam esquecendo. Deus opera em nós esta graça. Quando lemos, por exemplo, Filipenses 2, versos 12 e 13, aprendemos assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu poderia parafrasear o que Paulo está ensinando assim: meus irmãos, usando o termo santidade, sejam santos, lutem pela santificação da vida de vocês, porque Deus é quem santifica vocês. Esse texto nos ensina exatamente o que a graça do Senhor faz em nós. Nós somos responsáveis, temos que lutar por santificação em nossas vidas, somos chamados às boas obras, inclusive, não é, toda a Escritura nos ensina esse caminho, o caminho das boas obras, o caminho da piedade. Não existe cristianismo verdadeiro ou fé verdadeira sem vida piedosa. Não se separa a fé confessional da vida no Evangelho. E quando olhamos para um texto como esse, o que Deus está nos ensinando, por meio das palavras do apóstolo Paulo, é justamente isso. Veja, ele nos ordena a nos esforçarmos de fato e desenvolvermos a salvação que ele nos deu. Mas também nos ensina que tanto o querer, isto é, a nossa vontade, como também a própria ação de nossa parte, o executar, o agir, tudo isso procede de Deus. Tudo isso é a graça de Deus operando em nós. Se nós chegarmos ao ponto de obedecermos a um mandamento da lei de Deus, nós precisamos não olhar para nós mesmos, mas para Cristo, para a sua graça. Nós não podemos jamais nos gloriar porque nós fizemos alguma coisa de boa neste mundo. A atitude de um cristão neste mundo, quando ele brilha pelo testemunho do Evangelho, obedecendo aos princípios da palavra de Deus, quando um cristão diante do mundo faz aquilo que é certo, quando o cristão não se cala diante da mentira sendo imposta e fala alguma coisa, quando o cristão ama o seu próximo, ainda que esse se poste como seu inimigo, tudo isso glorifica a Deus. Não é? E o cristão, quando faz isso, ele não deve olhar para si mesmo. Não deve se contemplar no espelho e dizer: eu sou bom. Eu sou alguém que realmente está procurando fazer a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, honesta. Eu não sou como esses. Percebe onde nós vamos chegando? Naquela oração, não é? Naquela oração do fariseu na parábola que Cristo contou. Eu não sou, graças te dou, Deus. Como graças a Deus? Como graças a Deus? Se em seguida ele vai dizer: porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como aquele. Eu não sou um adúltero, eu não sou um ladrão, eu não sou um mentiroso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Ora, quem é que pode me acusar de mal? Eu sou um homem piedoso. É como o jovem rico chegando até Cristo: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Obedece os mandamentos que você já sabe, honra pai e mãe e tal. Ah, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Minha vida toda eu obedecer isso. Conversa fiada. Então nós não podemos olhar para a nossa própria vida e imaginar que, de fato, nós temos a capacidade de fazê-lo. Quando nós acertamos deste mundo e Deus é glorificado por nossas ações, temos que olhar para a palavra de Deus e reconhecer que é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o agir segundo a sua boa vontade. Toda a glória pertence a Deus.
não importa o que nós façamos, toda a glória pertence a Ele. É isso que a graça nos mostra. Ou seja, as boas obras, elas são fruto dessa graça. Elas são uma demonstração dessa graça. As pessoas do mundo olham para a religião de maneira geral e colocam o cristianismo ou a igreja no mesmo barco, não é? Olham para o pensamento religioso ou para o cristianismo como sendo, por exemplo, uma religião que valoriza e vive em torno daquilo que é abstrato. É óbvio que fé é algo abstrato. Quando nós falamos de fé, não estamos falando de algo concreto, no sentido de que nós podemos tocar a fé. É algo abstrato, é um conceito de fato. Só que a fé que nós recebemos, ela é milagrosa, porque ela não limita-se nesse sentido ao campo do abstrato. A fé não é apenas um conjunto de ideias que nós confessamos. Ela não é apenas a confiança nas promessas de Deus. Essa fé que Deus nos deu, ela é operante, ela é verdadeira e ela se manifesta. Deus, em sua graça, opera em nós, não é, os seus cristãos, justamente assim, nos conduzindo a uma nova vida, a uma nova atitude, a uma nova disposição em nosso coração, nos levando a imitarmos a Cristo em nossas vidas. Ou seja, a fé que está registrada é manifesta justamente em nossa maneira de viver. É a conversão, é o dar o meia volta. Nós ouvimos o Evangelho quando estávamos caminhando rumo à condenação. Mas quando o Evangelho veio até nós com o poder do Espírito Santo, o que aconteceu? Nós permanecemos caminhando no mesmo caminho? Não. Nós voltamos. Nós nos voltamos para Deus. Nossa direção foi mudada completamente, radicalmente. Isso é fé de verdade. É como o Tiago explicando sobre o que é fé na prática, não entrando em contradição com Paulo, pelo contrário, ensinando que fé não é apenas um conceito abstrato. Se eu chegar na casa do irmão que estiver passando necessidade, eu tendo condições para ajudá-lo, eu não posso chegar, contemplar a sua dor, despedi-lo e falar, vai com Deus. Ou então eu vou, Deus abençoe a sua vida. Sendo que eu tenho condições de ajudá-lo, eu devo ajudar meu irmão, porque senão a minha fé é morta. Então ali ele ensina, não é? Até usando o exemplo de Abraão, como pai de todos os crentes, que Abraão creu em Deus e obedeceu. Ou seja, Abraão creu. Então, Tiago ensina de maneira muito clara que a fé que levou Abraão a ser justificado não foi a fé de discurso, não foi a fé simplesmente abstrata, foi a obediência de Abraão. Abraão ouviu o que Deus ordenou e obedeceu. Esta é a fé que a Escritura nos ensina, não é? Que Abraão teve. E então ele foi justificado por meio dessa fé, que é operante, que é viva, que se manifesta. É assim que Deus manifesta a sua graça no nosso meio. Essa é a razão para fazermos boas obras. Não é? Porque boas obras são fruto da graça de Deus que nos alcançou. Se não há piedade em nossas vidas, talvez nossa maneira de viver distante dos princípios da palavra de Deus seja uma prova cabal de que nunca a graça de Deus nos alcançou. Nunca. Porque se alguém tem o Espírito Santo habitando em si e vive como ímpio, está fazendo a palavra de Deus uma mentira. Se Cristo está ensinando que há nova vida, que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo, que há regeneração, que Deus nos elegeu para a santidade, que Deus manifesta isso em nossas vidas e nos santifica pela obra do Espírito, e isso não acontece na vida real, então a palavra do Senhor é uma mentira. Quando uma pessoa se diz cristã, mas não vive uma vida piedosa, é isso que ela está dizendo com a sua própria vida. Que a fé é uma mentira. Que Cristo mentiu. Que o Espírito Santo não muda ninguém. Tudo tem a ver com apenas um discurso, uma ideia, algo abstrato. Uma segunda razão ainda, para compreendermos que está ligada a essa primeira, de que as obras são o fruto, não é, da graça de Deus sendo manifestadas em nós, é também aprender que devemos fazer boas obras, porque as boas obras, na prática, são o próprio caráter do novo homem em Jesus Cristo.
As boas obras são o próprio caráter do novo homem em Jesus Cristo. Aprendemos a palavra, 1 Timóteo, por exemplo, 5, verso 25, assim mesmo também as boas obras são manifestas e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Ou seja, Paulo diz que elas precisam ser manifestas, não é um conceito, tem que haver prática. Lemos em Tito 3, verso 8, fiel é esta palavra, não é? E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E então ainda lemos em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não é? Tito 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial seu, não é? Zeloso de boas obras. Ou seja, quando nós olhamos para as boas obras que não são ordenadas, e lembramos desses textos e de outros textos também, de que nós somos criados em Cristo para as boas obras, ou seja, o texto de Efésios 2:10, quando fala que fomos criados em Cristo, está se falando de uma nova criação. Nós somos recriados em Jesus Cristo para as boas obras. Nos ensina que as boas obras, então, são o próprio caráter do homem novo. Nós temos um caráter, nós temos características que nos definem. Quando nós olhamos para a humanidade, o que poderíamos dizer sobre a humanidade? Tirando a visão hollywoodiana, a visão dos filmes que pregam que todo mundo é bonzinho. Né? O pressuposto do mundo é que o mundo é bom. As pessoas, eu digo. Vamos tirar esse pressuposto. Vamos olhar para a humanidade tal como ela é. E não precisa nem olhar para a humanidade no sentido geral. É só a gente olhar no espelho, fazer uma reflexão na lei do Senhor, que a gente sabe muito bem. Não é? O que podemos dizer da humanidade? Quais adjetivos usar para definir a humanidade? Eu acho que o principal deles, não é? E o que mais define é pecadores. Não tem nada que defina melhor a natureza humana hoje. Pecadores. E quando nós olhamos e tentamos ampliar o significado dessa palavra, nós vemos na prática guerras, ódio o tempo todo crescendo, ódio contra Deus e contra o próximo, pessoas que estão lutando cada vez mais para acabar, para destruir os princípios bons da palavra de Deus, pessoas que não têm um pingo de juízo, irmãos, um pingo de juízo, e querem acabar com os princípios que norteiam a nossa sociedade, que dão sentido, que dão liberdade, querem acabar com tudo isso, só não sabem quais serão as consequências, o que vai ser colocado no lugar depois. O caos. Simplesmente o caos. É uma loucura, irmãos, é uma loucura. O mundo é tão depravado, tão perverso, que, para pensar, em um contexto cristão, as pessoas têm liberdade. Em um contexto de cultura moldada pelo cristianismo, as pessoas têm liberdade. Há uma influência forte para uma política democrática. Há um entendimento de que as pessoas têm direito de expressarem aquilo que querem expressar. Têm direito de optar por suas religiões e praticá-las. Ninguém é perseguido e preso porque tem opções religiosas diferentes. Tudo isso é um contexto influenciado pelo cristianismo. Se você vai olhar, por exemplo, para o Ocidente, Europa para cá, não é? O Ocidente, pensando nas influências do cristianismo, dos princípios da palavra de Deus, aqui você tem, na nossa sociedade, pessoas que têm liberdade para ir e vir, pessoas que têm, por exemplo, uma opção sexual diferente. Você não vai ver cristãos fazendo militância, não é? Ou declarando ódio a homossexuais. Isso não é da índole cristã. Isso não é normal nem aceitável. Mas saia desse contexto. Vá para um contexto onde não há o princípio cristão. Homossexuais são presos e mortos. Pessoas não têm liberdade religiosa, são presas e mortas por suas religiões. E mesmo assim, vendo tudo isso de maneira tão clara, essas pessoas que estão desfrutando dessa liberdade atacam os cristãos, querem destruir os princípios cristãos. Isso é loucura.
É mais ou menos como você pensar que alguém está tentando matar a única pessoa que dá liberdade a ela. É isso que estão fazendo. Veja que o mundo é louco. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. E esse é o caráter do mundo. Quando olhamos para o mundo, é isso que nós vemos. E várias coisas, né? É bem complexo. Quando olhamos para um cristão genuíno, para um filho de Deus autêntico, para um regenerado, as características são diferentes. Não podem ser as mesmas. São diferentes. Olhar para um cristão tem que ser necessariamente olhar para alguém que está cada vez mais parecendo com Cristo. E isso não é pesado ou exigir demais, essa é a verdade. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou também nos transforma a sua imagem. Então, quando nós olhamos para a graça de Deus e o porquê devemos fazer boas obras, é porque essas boas obras, ou as novas obras, que só são possíveis pela nova vida em Jesus Cristo, são o próprio caráter cristão. O caráter genuíno de um homem que foi criado para a glória de Deus. Esse é o fim nosso, não é? Esse é o nosso fim. A glória de Deus. É a razão de nossa existência. Quando olhamos então para um mundo que caiu, esse mundo não vive para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. É isso que define o mundo, muito bem. Quando olhamos para a natureza humana, percebemos que o homem não consegue pensar em outra coisa senão em si mesmo. O ser humano é assim, é a sua própria natureza. Ele não vai conseguir fazer nada contra a sua natureza. Mas quando olhamos para essa palavra que diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, podemos lembrar que Deus, pelo seu poder imenso, olhou para a criação que estava morta em delitos e pecados e ressuscitou essa criação. Adão recebeu dons de Deus, dons excelentes para obedecer a Deus e para amá-lo e louvá-lo para sempre. Mas quando ele caiu, ele perdeu tudo isso. Nós então nascemos sem esses dons. Deus, pelo Espírito Santo, que gera uma nova vida em nós, ele começa hoje a restituir esses dons em nós. Ele começa hoje a promover transformação em nosso coração, para que nós venhamos perceber quem somos, como estamos vivendo, nos sentimos incomodados com a vida de pecado, detestarmos a nossa própria natureza e sermos insatisfeitos com a nossa própria vida, para então lutarmos contra quem nós somos, filhos de Adão, para de fato, não é, sermos na prática filhos de Deus. Poder fazer isso é um milagre, irmãos. Só é possível pela nova vida. Quem nós somos neste mundo, irmãos? Quem nós somos? Quando o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando lemos em 2 Coríntios 5,17, não é? Aprendendo que nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, ou Efésios 2,10, não é? Que Ele preparou essas boas obras para andarmos nelas, de antemão Ele fez isso. Quando observamos tudo que a palavra do Senhor nos ensina, toda a ordem para a vida piedosa, para a prática de boas obras que a Escritura nos dá, nós só podemos pensar numa coisa. Não é? Só numa coisa. Que Deus nos transformou para sermos uma demonstração do que é o verdadeiro ser humano. O ser humano que foi criado para a glória dele. A única razão é essa. É Deus demonstrar para um mundo caído o que é um mundo que está firme na rocha. Deus demonstrar para o homem pecador, o homem sem esperança, o homem imoral, as pessoas que não temem a Deus, o que é a vida no reino de Deus. É isso que Ele está fazendo. Nós somos a demonstração do poder de Cristo. A demonstração do poder de Cristo. Nós somos a prova para o mundo que o Espírito Santo é poderoso e transforma a vida humana. Nós somos a prova neste mundo, irmãos, a demonstração, a grande demonstração nesse mundo, que Deus é tão poderoso
que o homem caído, morto de delitos e pecados, é restaurado, ressuscitado espiritualmente e agora pode olhar para Deus, crer nele e servi-lo. Nós somos a demonstração de que o que Cristo ensinou é a verdade. De que a igreja é real, ela está aqui. Nós somos igreja. Nós somos essa demonstração. As boas obras da nossa vida, então, não são tentativas vaidosas de parecermos melhores do que os outros. Essa jamais foi a motivação cristã. Mas muito pelo contrário, essas boas obras antes, elas demonstram quem nós somos. Qual é o nosso caráter? Qual é a nossa identidade? O que está acontecendo com a nossa natureza hoje, aqui e agora? As boas obras mostram isso. É assim que o Pai é glorificado em nossas vidas. Esse é o caminho do Evangelho. E tem um detalhe agora, do porquê que devemos lutar para fazer boas obras. Porque as boas obras, elas são a verdadeira liberdade neste mundo. O que é natural? O que é natural? O natural, sabe o que é? É alguém me fazer mal e eu me vingar. Essa é a coisa mais natural. Se alguém der na tua cara, devolva. Se te fizerem o mal, se atentarem contra a sua família, vá até eles e também acabe com um dos deles. É assim, você mata o meu, eu vou matar o seu também. Essa é a coisa mais natural do mundo. É assim que o mundo vive. O que é sobrenatural? O que é um escândalo e um choque para o mundo? O que deixa o mundo em pane? Que tipo de informação que choca a mente do mundano? É olhar para alguém que tem toda a razão para se vingar e perdoa. Isso é um choque, é um bug. É como as teorias da conspiração. É uma quebra de informação na Matrix. Algum bug aconteceu. Não é normal isso. Olhar para um filho de Adão, olhar para um ser humano, um pecador, comedor de farinha, que nasceu pecador, e vê-lo amando o seu próximo, ou então ver esse ser humanozinho, não é? Optando por fazer a vontade de Deus e não a sua própria, é um choque que escandaliza o mundo não consegue lidar com isso. Não consegue lidar com isso, entra em pane. E o que aprendemos aqui é justamente isso. O que o mundo não sabe é que do lado de cá, eu digo, do lado da fé, da regeneração, é que reside a verdadeira liberdade. Por quê? Porque por natureza, nós jamais desejaríamos sequer obedecer a Deus. Nós jamais desejaríamos fazer a vontade de Deus. Nunca, sem sermos regenerados, teríamos o desejo de parecermos com Jesus Cristo. Nós nunca faríamos a comparação com Ele. Nós nunca olharíamos para Jesus Cristo e falarmos assim: Senhor, eu sou tão distante de Ti. Eu sou tão diferente de quem Tu és. Teu caráter não está sendo refletido em minha vida. Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a realmente imitar o Senhor. Molda a minha imagem de Cristo. Nós nunca oraríamos isso, nunca buscaríamos essa verdade sem a regeneração. O natural é queremos ser o mais distante de Deus possível. O mais distante do Senhor possível. Enquanto pudermos ir para mais longe, para longe, nós iremos. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. E o ser humano é assim desde o seu nascimento. Eu gosto de usar sempre o exemplo das crianças, porque realmente é formidável. Pergunte aos pais, no geral, né? A não ser que esse pai seja um psicopata, viu? Aí é outros 500. Mas pergunte a pais, não é? Se a ação do seu pequenininho ali, não é? Com 1 aninho de idade, se a ação dele de pegar o dado ou o carrinho de plástico e meter na cabeça do coleguinha, foi o pai que ensinou ou a mãe que ensinou? Não. Ninguém ensinou nada disso para esse menino. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é ruim. Aquilo ali não é um anjinho, não. É o contrário. É um diabinho aquilo ali. Pode parecer escandaloso até, né? Porque na nossa cultura, criança é santa. Não, mas não é mesmo. Aquilo ali é um depravadozinho que só está esperando crescer, ter consciência para fazer mais mal ainda. Aquilo ali é o que ele pode fazer. E já faz. Um bebê faz os pais de bobo. Um bebê dobra os pais. Um bebê, veja, ele não tem consciência,
suficiente para raciocinar, fazer análises, planejar nada. Mas ele tem o suficiente para perceber a fraqueza dos pais. O suficiente para perceber. Ele sabe que quando ele chora, ele vai fazendo teste. É um cientista, ele vai fazendo teste, né? O miserável é um cientista. Ele chora, ninguém liga. Quando o pai ou a mãe pega, oh, meu menininho, faz biquinho, faz biquinho. Aí ele percebe, ele vai e para. Então ele vai começar a pensar. Veja, ainda que de maneira muito básica ainda, se eu choro, eu vivo no colo. Então eu vou chorar, filho. Aí você pergunta, mas peraí, eu não já dei gogó pra esse menino. Já tá golfando, o bucho chega, tá liso, tá roliço, tá brilhando, tanto gogó, né? Golfando mais do que tudo. Já dei banho, já troquei a roupa, a fraldinha, ele tá todo cheirosinho, só no tarco, né? Todo cheiroso. E por que o miserável não pode chorar? Aí você pega, para, chega a ficar sorrindo. Você solta, você ameaça, começa a gritar. De onde que vem isso, irmãos? Um bebezinho que não tem consciência fazendo os pais de bobo. É a nossa natureza má. Ninguém nos ensina a pecar, não. Nós somos assim, então tudo o que é de nossa natureza só pende para o mal. São obras da carne, é só isso. É só isso. Essa então é a escravidão que o homem vive. Significa dizer que na prática nós jamais obedeceríamos ao Evangelho sem a graça de Deus. Então, o que são as boas obras em nossa vida como cristãos são a prova de que fomos libertos. É isso que as boas obras significam na vida cristã. Nós somos libertos por Jesus Cristo. Porque do contrário, nós só faríamos aquilo que agrada da nossa carne. Mais nada. Nem haveria peso em nosso coração. Nem haveria peso em nosso coração. Você acha que os jovens, que as pessoas do mundo, eu falo jovem porque aqui a maioria das pessoas são jovens, não no sentido geral, todo mundo. Você acha que as pessoas que hoje vivem na devassidão, elas estão cometendo mal lá fora, mentindo, adulterando, roubando, fazendo toda a bagaceira, não é? Você acha que pessoas que não são casadas estão se relacionando sexualmente e assim, ó, ah, Senhor, o que eu fiz? Ah, Senhor, eu simplesmente não considerei aquela jovem. Eu não respeitei a dignidade, a tua imagem nela. Ela é tua imagem, Senhor. Olha o que eu fiz, olha a miséria que eu fiz. Eu a usei como objeto. Você acha que as pessoas elas ficam assim? Não. É o contrário. Fez, troca logo ideia com os trutas, com os coleguinhas, com os manos, e fala tudo o que fez com a menina e vai procurar logo outra, porque o mundo é desse jeito. Essa é a natureza humana. E eles se acham bons ainda, porque eles fazem isso, mas eles não estão, matando ninguém. Então, passa. A natureza humana é assim. Para alguém pesar o coração, se preocupando com Deus, Senhor, pequei contra ti somente, isso só acontece por regeneração. Deus operando a sua graça na vida da pessoa, levando ela ao arrependimento e a buscar por uma nova vida. A obediência do Evangelho. No fim, então, aprendemos que as boas obras são a manifestação da nossa liberdade em Jesus Cristo. E eu digo mais, irmãos, aprendemos a julgar de maneira correta as obras, viu? Porque eu já ouvi cristãos dizendo, e isso é loucura mesmo, já ouvi cristãos dizendo que aquilo que o ímpio faz, que é bom socialmente falando, vale alguma coisa para Deus. Eu estou aqui para dizer que não vale porcaria nenhuma, me perdoa a expressão. Não vale nada. Não vale nada. Se uma pessoa não está em Cristo, tudo que ele fizer, ainda que tenha um benefício social, não passa de iniquidade. Mas eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu doei 1000 cestas básicas para ajudar uma comunidade carente aqui de Olho d'Água. Se vire. Isso não significa absolutamente nada. Você não obedeceu à lei de Deus, você não amou o seu próximo e você não amou a Deus. Porque o que você faz fora de Cristo é pecado. É iníquo. Não glorifica a Deus, porque não é esse o propósito. Então, não adianta nada. Perceba o estado de miséria que nós estamos envolvidos, por natureza.
Nem que eu tente ser a pessoa melhor do mundo, eu vou ser o bom espírito, eu vou ser o bom samaritano, eu vou fazer alguma coisa de boa para ajudar as pessoas, eu vou promover. São coisas boas socialmente falando, é claro que são. Mas socialmente falando, o que rege o universo não é a lei do país. Não é a Constituição Federal, o Código Civil. Não são os princípios que nós inventamos. O que rege o universo é a palavra de Deus, é a lei do Senhor. Então, se não está de acordo com a sua lei, isto é, se não tem o fundamento central da glória do seu nome, aquilo é pecado. No fim, os únicos que podem de fato obedecer e obedecem quando cumprem algum mandamento de Deus são os cristãos. Os únicos. Significa dizer que na prática o que acontece é isso. Vê o nível da escravidão da humanidade fora de Cristo. Está o cristão, o filho de Deus, o regenerado e o ímpio. O ímpio e o cristão tomam a atitude, os dois ali, em parceria, de ajudar uma comunidade carente. Eles se doam, eles se esforçam, eles se combinam e conseguem ajudar várias famílias. Socialmente falando, maravilha. Nós olhamos, Deus, muito obrigado, glória ao teu nome. Mas no fim, o ímpio que estava junto com o cristão, o que ele fez não foi absolutamente nada para o Senhor. E o cristão que fez exatamente a mesma coisa glorificou a Deus, porque obras verdadeiras são feitas em Jesus Cristo somente. Não dá para obedecer. Veja, irmãos, a nossa escravidão é tamanha que não dá para obedecer um mandamento sequer fora de Cristo. Simplesmente não dá. É impossível isso. Um mandamento sequer. Mas eu aprendi a honrar meus pais. Ótimo, a lei de Deus tem princípios aplicados à cultura, à moral, tem que serventia. Mas se eu não estou em Cristo, a minha ação de obedecer aos meus pais só tem um efeito social, mais nada. Não glorifica a Deus. Esse é o nível da escravidão da nossa natureza. Então, quando nós contemplamos cristãos, genuínos, cristãos, filhos de Deus, eles são cristãos e estão lutando para fazer boas obras, essa luta para praticar boas obras, para imitar Jesus Cristo, não é? São a demonstração de que eles foram libertos pelo Senhor. Veja a importância das boas obras em nossa vida. No verso 16 de Gálatas 5, nós lemos: isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. E ele continua dizendo no verso 17: porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, não é? E os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, verso 18, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, porque o Espírito de Deus habita em nós, significa dizer na prática que nós não estamos sob a lei. Isto é, nós não estamos debaixo da lei no sentido condenatório. Não estamos. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer, verso 22, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Tudo que estiver fora disso aqui está debaixo da condenação da lei de Deus. As ações de um cristão genuíno, de um filho de Deus, são a manifestação do fruto do Espírito Santo. Esse é o caráter cristão, o fruto do Espírito Santo. E contra esse fruto que o Espírito Santo gera em nós por sua graça, não há lei. Deus não nos condenará, porque olha o que Ele está gerando em nós. Algo que glorifica a si mesmo, ao seu nome. Verso 24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As obras na vida cristã, a obediência na vida cristã, mostra exatamente isso.
que nós fomos libertos pelo Senhor. E agora, por essa libertação, nós andamos nas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. É isso que aprendemos da palavra de Deus. E só relembrando os irmãos do que a resposta à pergunta 80 e alguma coisa, 86 do nosso catecismo, o vento toda hora passando aqui, quando o está nosso consolo direto. Que diz bem assim, a pergunta 86. Se formos libertos da nossa miséria somente pela graça, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, não só isso, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos. Veja que as boas obras da vida cristã não são apenas um testemunho para o mundo, mas para nós mesmos. Quando olhamos para nossos irmãos, quando vemos irmãos que estão lutando por uma vida piedosa, esses irmãos são para nós uma demonstração de que Deus realmente está operando no coração deles. Quando olhamos para a nossa própria vida e o desejo de fazer a vontade de Deus, isso é uma manifestação para a nossa própria vida, para o nosso próprio coração, de que de fato o Espírito Santo está operando em nós, porque é dele que vem esse desejo de fazer a vontade de Deus. É isso que está acontecendo aqui, não é? E então, finalmente, para que pelo viver piedoso possamos ganhar também nosso próximo para Cristo. Então, guardemos em nosso coração essas palavras. E eu quero, então, concluir. Primeiro, irmãos, lembremos que a graça de Deus em nós traz como efeito, não é? A santificação. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo para isso, Efésios 1, verso 4. Eleitos para a santificação. Faz sentido alguém dizer, sou calvinista, estou na rua, estou na pista? Não. Né? Não faz sentido isso. Alguém dizer que é um reformado e lutar contra a vida piedosa? E até censurar outros? Ou então, chamando cristãos reformados de neopuritanos? Como assim neopuritanos? Eu acho que esses calvinistas, não é? Esses reformados deveriam rever os seus conceitos, porque eles estão cuspindo nas suas confissões. Cuspindo nas suas confissões. Deus nos elegeu para a santificação. Fomos criados pelo poder de Deus para as boas obras. Efésios 2:10. Cristo morreu para nos dar uma vida nova nas boas obras. Tito 2, verso 14. Não é? E que o Espírito Santo, que habita em nós, produz esse fruto que resulta se manifestando em boas obras. É o que lemos em Gálatas 5. Portanto, meus irmãos, a graça de Deus se manifesta em nossa vida. Ela não fica apenas limitada ao campo abstrato, mas ela se manifesta ao concreto. É para ser visto. Não é? A luz de Cristo em nós é para ser vista, contemplada neste mundo e Deus ser glorificado. A vida infiel, então, é uma mentira a respeito do Evangelho, é uma mentira a respeito da Escritura Sagrada, uma mentira a respeito de Cristo. Mas a graça de Deus, a graça do Senhor, que não nos deixa sem consolo, nos dá auxílio. E é aqui que entramos na palavra, que já ouvimos, e também nos sacramentos. Deus é tão bom que o que Ele faz, o que nós estamos fazendo, o que iremos fazer daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, na Santa Ceia? Encher o bucho? Alimentar a nossa vida física? Não, é só um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Se fosse ampliado, os irmãos iam cair de bêbados. Vai ser logo uma garrafa de vinho e lapa de pão. Não, é só um pedacinho, é algo simbólico. É algo simbólico. Porque o foco não é o nosso ventre. O foco é a nossa alma, a nossa vida espiritual. Cristo é tão bom que nos chamou, nos deu vida nesse sentido, operou em nós transformação, e Ele é tão bom que Ele alimenta essa vida eterna que Ele conquistou para nós.
É isso que ele está fazendo na hora da ceia. Ele está alimentando a vida que ele conquistou para nós. A vida que ele conquistou para nós. Ele falou: eu dou a vida eterna a vocês. Vocês nunca morrerão. E ele assume o compromisso de fazer isso, de alimentar nossa vida pela palavra e pelos sacramentos. Quando então participarmos da ceia, temos que lembrar disso, crer nessa verdade, que o próprio Cristo está alimentando a vida eterna que ele conquistou para nós. Ele conquistou para nós. Eu não tenho razão nenhuma para dizer bem assim: não tenho força para lutar contra mim mesmo. Eu tenho, porque o Espírito de Deus habita em mim e porque Cristo, não é, com a sua graça, alimenta a nossa vida, não é, para a vida eterna. Amém?